quero convidar você para que a gente entre um pouquinho no texto de hoje. Vamos conversar um pouco sobre João, capítulo 2, versículos 13 a 22, aquela cena diferente, né? A gente que conhece sempre Jesus tão amoroso, de repente Jesus irado, Jesus fazendo um chicote, expulsando as pessoas daquele lugar. Mas eu queria, antes de entrar no texto propriamente, eu queria convidar você para a gente fazer uma pequena reflexão a respeito do que acontece hoje. Aos poucos nós estamos voltando para os cultos presenciais na casa de Deus. Daqui a pouco, às 11 horas, nós temos culto aqui em Brasília. Os cultos presenciais acontecem todos os domingos, depois do culto online, às 11 horas. Daqui a pouco as pessoas começam a chegar. O espaço ainda é limitado, não todos podem estar aqui, mas já tem sido bom demais, tem sido gostoso voltar, experimentar esse carinho, a proximidade, a família, o ajuntamento aqui presencial. A ideia é manter os cultos online às 10 horas, pelo menos por esse ano, às 10 horas, depois a gente vai ver como é que vai ficar. Mas a gente quer manter o culto online para as pessoas que não podem estar presencialmente aqui. Muitas pessoas têm comorbidades, muitas pessoas não podem, têm outras impossibilidades. Também a gente mantém o culto online para aquelas pessoas que moram longe, e muitas pessoas não têm uma igreja por perto, não têm um lugar para congregar, estão carentes, estão sedentas, querendo receber, querendo ouvir a palavra, querendo crescer em graça. Mas é muito importante lembrar, eu queria que você guardasse isso no seu coração como uma orientação, um estímulo, uma admoestação. Muito importante lembrar que os cultos online, eles não substituem os cultos presenciais. Eles estão sendo muito importantes nesse contexto de pandemia que já dura aí mais de 6 meses, especialmente porque a gente tem que ficar isolado, ainda separado, distante. Mesmo que as pessoas venham para cá, elas vêm de máscara, elas ficam distantes umas das outras. Também nós vamos continuar com os cultos online para que as pessoas que não podem, que não têm condição de ir à igreja por alguma razão que a gente nem sabe, elas tenham a oportunidade de ouvir a palavra. Mas os cultos online, eles vieram para completar em casos especiais, de necessidades especiais, e não para substituir. Tenho visto muitas preocupações, ouvido falar de muitos colegas pastores preocupados com a volta dos irmãos para a igreja, para os cultos. Em muitos lugares, os cultos presenciais já estão acontecendo. É muito importante lembrar que os cultos presenciais, virtuais, eles aconteceram nesse tempo de pandemia. Muitos começaram agora, outros já até tinham, mas eles não substituem os cultos presenciais, porque tão importante quanto ouvir a palavra, a própria palavra destaca a importância da ceia do Senhor, de recebermos a ceia do Senhor. A própria palavra destaca a importância da comunhão cristã. Nós recém confessamos que cremos na comunhão dos santos, na reunião do povo de Deus. Então, esse encontro, a palavra de Deus destaca o encontro especial que temos com o próprio Jesus na ceia. É um encontro real. Jesus está realmente presente em corpo e sangue, no pão e no vinho. Ele diz: isto é. Ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não diz isso significa ou simboliza. Portanto, quando estamos aqui, estamos diante da ceia e da presença real. Jesus nos fortalece, nos alimenta com a vida dele, nos fortalece na certeza de que os nossos pecados estão perdoados. A palavra fala da importância do encontro com os irmãos, da importância do encontro com a família da fé, a importância da convivência, a importância do olho no olho, a importância do abraço, do sorriso, do carinho. Quando se pode abraçar, hoje o abraço é um pouco mais distante, é mais virtual do que real. Mas a importância do cuidado mútuo, a importância do trabalho no reino, a importância dos ministérios. Portanto, culto presencial, ele tem o seu lugar, tem a sua razão de ser, tem a sua importância. E eu queria que você entendesse um pouquinho melhor sobre isso, à medida em que o nosso culto acontecesse, a mensagem, a nossa reflexão acontecesse. O primeiro destaque que eu quero dar está no versículo 16. A cena é essa: Jesus vai ao templo, tem um monte de gente negociando animais, Jesus faz um chicote, expulsa todo mundo dali, e Jesus diz no versículo 16: parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Essa é uma imagem estranha para Jesus, né? Jesus revoltado, bravo, indignado, que faz um chicote, expulsa todo mundo do pátio do templo.
Se a gente não conhece bem essa história e não conhece bem Jesus, a gente pode fazer as piores interpretações possíveis. Logo Jesus que sempre tão amorosamente foi ao encontro das pessoas, para cuidar das pessoas, para abraçar as pessoas, acarinhar as pessoas, perdoar as pessoas, amar as pessoas. Logo Jesus que foi ao encontro das pessoas mais rebeldes, que eram desprezadas pela sociedade, que eram desprezadas pela própria igreja. Jesus foi até elas foram alvos do amor de Jesus, do cuidado de Jesus. O que estava acontecendo com Jesus? Será que Jesus teria tido um súbito de bipolaridade? Não. É que as pessoas estavam brincando com a casa do Pai. E com a casa do Pai não se brinca. A gente não brinca de igrejinha. Igreja é coisa séria. Naquele contexto ali era comum que as pessoas levassem animais para o templo para serem sacrificados, para que elas tivessem perdão dos seus pecados. Era costume da época. Mas o que acontece é que as pessoas estavam levando animais e trocando animais, negociando animais. As pessoas que moravam mais distantes, elas tinham dificuldades para levar animais, então elas levavam dinheiro. E às vezes o dinheiro era diferente, então elas tinham que trocar pelo dinheiro local, e comprar o animal, e sacrificar. Então a vida ali no pátio do templo, quase que como que a gente pode dizer que a vida de culto, ela estava se limitando a essas negociações. Muita gente estava barganhando animais, estava aproveitando ali para fazer negócios, para ter lucros, para ganhar dinheiro. O lugar virou uma casa de câmbio. Jesus joga a mesa de moedas no chão. A casa de oração, a casa de adoração tinha se transformado num mercado, numa casa de negócios, Jesus diz. As pessoas não iam para a casa do Pai por causa do Pai. As pessoas não iam para a casa do Pai por causa do perdão que elas receberiam depois daquele sacrifício. Elas estavam se esquecendo do perdão, elas estavam preocupadas com aquele rito, ou com os negócios, mais com os negócios, muito com os ritos. E Jesus diz em outras oportunidades: eu quero menos sacrifício, eu quero mais verdade, eu quero mais amor, eu quero mais misericórdia em vocês. Elas estavam indo mais lá por causa das vantagens, por causa dos negócios, do que por causa do perdão, por causa do que acontecia lá, como de modo mais especial, o perdão que Deus dava para todos ali naquele lugar. A pergunta que não quer calar é: o que atrai as pessoas para a casa do Pai hoje? O que faz com que pessoas saiam das suas casas e vão até a igreja, até a casa do Pai? Será que elas vão lá para negociar, para barganhar com Deus? Ou elas vão lá porque sabem o que acontece lá? Elas vão lá porque amam aquele lugar, o que acontece naquele lugar, pelo cuidado que Jesus tem com elas ali. Um segundo destaque importante do texto, versículo 17. Então os discípulos dele lembraram as palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Meu amor queima dentro, pela casa de Deus queima em mim como fogo. Diz o texto que os discípulos entenderam a reação de Jesus quando se lembraram de um salmo de Davi, Salmo 69, quando lá no Salmo Davi fala do seu amor pela casa do Pai. E para a gente entender um pouquinho melhor a respeito desse amor de Davi pela casa do Pai, a gente podia dar uma olhadinha no Salmo 27, no capítulo 4, e a gente já estudou esse salmo aqui num culto passado. Olha o que Davi escreve lá: a Deus o Senhor eu pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Davi faz um pedido. Entre tantos pedidos que Davi podia fazer, Davi está fugido, ele está provavelmente numa caverna, escreve esse salmo e outros salmos numa caverna, está distante do templo, ele está impossibilitado de ir ao templo, porque se ele for lá nesse momento ele vai ser morto. E de lá ele escreve da saudade que ele está sentindo do templo, do prazer que ele tinha no templo, e da vontade que ele tem. Um pedido ele faz: Senhor, me tira daqui, me tira desse lugar e me leva para lá. Uma coisa eu peço ao Senhor: me deixe morar na sua casa para sempre, para que eu sinta maravilhado a tua bondade, porque lá a palavra de Deus vai me lembrar, vai me refrescar a respeito da bondade de Deus, do Deus bondoso. E para que eu também peça lá a orientação, porque a palavra de Deus é orientação, é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. A palavra me dá direção para a vida, eu preciso da palavra para saber para onde eu vou.
Portanto, queridos, desde que Deus criou a igreja, lá no Antigo Testamento, era um tabernáculo, era uma igreja montável e desmontável lá no deserto. Desde que Deus criou essa igreja lá, Ele pensou no bem-estar do seu povo, no bem-estar espiritual dos seus filhos. Portanto, na casa do Pai, desde aquela época e até hoje, na casa de Deus, todos os filhos se reúnem para serem cuidados pelo Pai. Culto, antes de ser alguma coisa que eu ofereço para Deus, é de Deus para mim, é cuidado de Deus para a minha vida. Não foi por acaso que Deus criou um mandamento, não foi por acaso que Deus criou um ministério, um sacerdócio, um dia, um lugar, um jeito, deu dicas importantes. Quando Deus criou um mandamento, o terceiro mandamento de 10 mandamentos, o terceiro fala sobre ir à casa do Senhor, a importância de a gente se reunir. Quando Deus criou um mandamento, Ele estava ressaltando a importância, a necessidade, a seriedade da nossa vida na casa do Pai. Portanto, estar na casa do Pai é vontade do Pai. Estar na casa do Pai é privilégio dos filhos. Estar na casa do Pai tem muito amor envolvido, especialmente o amor de Deus, que eu repito, é quem criou toda essa estrutura. É o Pai que reúne, é o Pai que chama, que convida, que reúne, é o Pai que santifica, que edifica. É muito amor envolvido. Essa é a razão por que tantas pessoas são apaixonadas pela casa do Pai, porque entenderam o que acontece naquele lugar. Essa é a razão por que o salmista no Salmo 84 vai dizer que ama, como eu amo o teu templo, ó Senhor. Essa é a razão porque ele diz que prefere estar 1000 dias, um dia na casa do Senhor, a 1000 dias em qualquer outro lugar. Os templos podem ser mais sofisticados, mais simples, mais modernos, mais rústicos, mas todos são casa do Pai. Por isso milhares de pessoas estão reunidas nos templos nesse dia, nesse fim de semana. É o amor pela casa do Pai, é o amor pelo cuidado do Pai, é o amor que Jesus sentia, é o amor que Jesus queria que nós sentíssemos. E o terceiro e último ponto, destaque de hoje, vai dos versículos 18 até 21, mas eu quero destacar o comecinho do 21, que diz assim: o templo, Jesus disse que eles podiam derrubar aquele muro, aquele templo que ele reconstruiria em 3 dias, né? Aí Jesus vai dizer: porém o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Aqui está a grande diferença entre os que são apaixonados, os que amam o templo do Senhor, e aqueles que não sabem o que isso significa. A diferença está justamente na compreensão do que é a casa do Pai, do motivo pelo qual ela existe, do motivo pelo qual ela foi criada, para quem foi criada, Deus fez para quem. Percebam que os judeus não entenderam muito do que Jesus estava falando. Eles inclusive perguntam para Jesus com que autoridade ele está fazendo aquilo, expulsando as pessoas dali. Eles estão sem saber muito bem quando Jesus diz para eles, para que eles destruam o templo, que ele vai reconstruir em 3 dias. Jesus estava falando do seu próprio corpo, estava falando da sua morte e da sua ressurreição, e os judeus não entenderam, estão pensando, até os discípulos ficaram um pouco sem entender, eles estão pensando na estrutura, nas pedras, nos pedreiros, no cimento, no tempo de construção. Enfim, não entenderam que Jesus é a maior autoridade no céu e sobre a terra. Mateus 28, Deus diz que Jesus é a maior, Deus dá para Jesus toda a autoridade do céu e sobre a terra. Os judeus não tinham entendido que Jesus, quando falava da casa do Pai, estava falando para além dos muros, estava falando para além das paredes, além das montanhas, das muralhas, estava falando para além dos ritos, dos sacrifícios de animais. A casa do Pai vai muito além dos rituais, vai muito além dos costumes, das praxes, das doutrinas. A casa do Pai é um lugar da presença amorosa de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nenhum animal precisa ser mais sacrificado, ninguém mais. Jesus é o sacrifício de uma vez por todas. É o lugar do ajuntamento, da família que se reúne para celebrar o perdão que temos em Jesus Cristo e a vida com Jesus. Eu vou terminar essa mensagem, queridos, dizendo para você que aos pouquinhos nós estamos voltando. Aos poucos nós estamos voltando para a vida dos cultos presenciais, na casa do Pai. Não pela estrutura, não pelo tamanho, não pela beleza, não pela sofisticação, não pelo conforto. Até porque os templos nascem e morrem.
são construídos e são destruídos. Aquele templo, o maior e mais lindo templo, mais luxuoso templo de todos os templos, o templo de Salomão, lá de Jerusalém, já não existe mais, está completamente destruído, arruinado. Aquela muralha, o muro das lamentações, onde o povo judeu ainda vai chorar, é um muro que ficava por fora, que cercava o templo. Nós não estamos voltando para as estruturas, e não estamos voltando pelas estruturas, porque elas são temporárias, elas são abaláveis, elas são destruíveis. Nós estamos voltando por Jesus, estamos voltando pelos ajuntamentos do povo de Deus ao redor da presença de Jesus. Portanto, amamos a casa do Pai, amamos voltar para a casa do Pai por causa de Jesus, e por causa da família da fé, da família que Jesus nos deu. Amamos a casa do Pai, e amamos voltar para a casa do Pai, porque aqui somos amados, especialmente amados e cuidados por Jesus ou pelo Pai, através da palavra e dos sacramentos. E aqui aprendemos a amar e a cuidar dos nossos irmãos. Portanto, Pai, obrigado pela Tua casa, obrigado pela casa do Pai, obrigado por esse ambiente todo especial. Nós queremos aprender, dia após dia, a amar a Tua casa, mais e mais. Enche-nos desse amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.